Olá pessoal, boa noite. Continuando o nosso bate-papo sistêmico, na perspectiva aí do direito sistêmico, nós estamos na Semana da Família, organizando uma série de lives para falar sobre os conflitos familiares na perspectiva sistêmica, e cada dia nós temos um tema específico para tratar com profissionais renomados na área da saúde, na área do direito e na área da educação. E hoje vai ser dia de falar sobre o pai. Ontem nós falamos sobre a mãe, na perspectiva do direito sistêmico, junto com a doutora Carolina Faleiros, que acabou de entrar aqui, e também com a psicóloga Laura. E hoje nós vamos falar sobre o pai, na perspectiva do direito sistêmico, com duas profissionais que vão trazer aí a sua visão, a sua prática dentro da sua análise sistêmica, para falar sobre esse homem que guia para a vida. Tati, bem-vinda! Já vou te adicionar aqui. Vou só responder a Pri, que está aqui me perguntando no WhatsApp sobre o link para ela vir já compartilhar os seus saberes. Hoje nós temos profissionais aí super bacana também. Hoje nós vamos falar sobre o direito sistêmico, porém com a educação e também com uma profissional jurídica. Deixa eu chamar a Tati aqui para participar do nosso bate-papo. Aê! Foi, Tati? Olá, Ana Paula, bem-vinda. Oi, Tati, boa noite. Boa noite. Como você Tudo bom? está? Eu estou bem, super feliz de estar aqui com você mais uma vez essa semana, né? Nos encontramos no outro Exatamente. evento. Tá me ouvindo bem, Mari? Estou te ouvindo bem e eu adorei o Ótimo. nosso encontro. A Tati foi minha parceira da formação em constelação familiar. E aí, nessa semana, a gente se reencontrou numa palestra sobre a constelação aplicada no direito e na educação. E aí, eu convidei ela aqui para integrar também na nossa comissão. E eu fiquei muito honrada com o convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, Ai, que bom, participando como Tati. educadora mais uma vez. Com certeza. Você sabe que eu vou até te fazer um convite para você compartilhar aquele caso que você trouxe do aluno, que foi fantástico e Uhum. diz muito sobre o pai, que a gente vai tratar aqui nesse tema de hoje. Bem-vinda, Pri! Olá, tudo bem? Boa Tudo noite. jóia, boa noite. Boa noite, Gente, Tati. Boa vocês noite. vocês me avisem aí, porque eu sou acostumada a sair cortando o nome, assim, mesmo que eu não conheça, eu já falo assim com proximidade, tá? Qualquer coisa a gente traz mais formalidade se vocês desejarem, tá bom? Não por isso, por isso. Meninas, hoje Tá vocês tudo foram bem. convidadas para falar sobre o tema pai. Vou aqui trazer um pouquinho para vocês conhecerem quem é a Tatiane e quem é a Priscila. Elas são profissionais sistêmicas, atuantes aí, não só na sua profissão, mas principalmente na vida, como eu coloquei ontem e reforço aqui. Para você se tornar um profissional sistêmico, você precisa ter esse conteúdo integrado na sua vida pessoal, aplicado para você compreender como é que funciona e posteriormente você estende para o ramo profissional. Bom, a Tatiane, ela é mestra em educação, especializada em pedagogia sistêmica, professora da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e consteladora familiar. E a Priscila é advogada sistêmica, mediadora e conciliadora judicial, expositora em oficina de parentalidade aqui no Tribunal de Justiça, né, Pri? Isso. Isso. E formada também em constelação familiar e justiça sistêmica. Então, nós estamos aqui entre profissionais sistêmicos. Para você que está chegando, quer conhecer um pouquinho sobre o tema, te convido a acompanhar aí os trabalhos da Comissão de Direito Sistêmico para você se integrando cada vez mais. Bom, vou chamar aqui primeiramente a Pri para conversar um pouquinho sobre o tema pai, como ela vê a importância do papel desse genitor atuando dentro das suas responsabilidades, dentro da perspectiva dos direitos e dos deveres. O que é que você tem para contribuir nesse assunto, Pri?
que eu sempre costumo colocar, né? Nós somos uma fusão, né? De 50% do pai e 50% da mãe, né? Nos defeitos e nas qualidades. Isso não tem como a gente arrancar da gente, né? Tá no nosso DNA, né? É, o pai, né, de uma visão sistêmica, né, vamos colocar assim, começando assim, sem falar na parte legal, né, que ele também é um ente da família, que também ele tem direitos e tem deveres com relação à criança, ao seu núcleo familiar, né. Então, de forma sistêmica falando, esse pai, ele vem trazer uma contribuição muito grande para esse filho, né, para o sistema desse filho. Porque como a mãe, ela é a protetora, ela acolhe, ela é a parte interna, né, como vocês viram ontem nas lives de ontem, foi muito bem explanado, né? O pai é quem impulsiona essa criança para o mundo, né? Então, esse papel do pai, ele traz essa segurança, essa proteção para essa criança, para ele em busca, né, dos seus anseios perante a vida extrauterina, né? E é quando ele está já com uma fase um pouquinho maior, né? Então, ali, quando a criança é pequenininha, então é necessário ela ter essa acolhida, essa proteção ali com a mãe. Mas chega numa determinada idade, essa mãe precisa ter essa liberação para o pai, né? A gente fala assim, às vezes a pessoa se assusta, né? Mas o pai pega a criança de qualquer jeito, não sabe nem trocar a fralda. Não é bem assim, né? Que a gente fala de liberação, né? Entregar essa criança para o pai é um aceite dessa criança que ela precisa desse pai, até mesmo porque ela tem 50% do pai dentro dela, né? Dentro da sua essência, dentro do seu ser, né? Então, quando a mãe ali não quer liberar essa criança para esse pai, essa criança fica só ali naquele âmbito da mãe, ela pode se tornar um adulto mais inseguro, né? Que vai ficar com aquele vazio, né? Então a gente sempre coloca ali que essa liberação ela é extremamente importante, né? Que é essa segurança que essa criança vai ter, porque um complementa o outro, né? Até Bert Hellinger traz que não que um é mais importante que o outro. Não, ambos se complementam, né? Nesse ser que eles acabaram de gerar, geraram com amor, né? Ah, Priscila, às vezes a gente escuta, às vezes em algumas mediações, mas o pai abandonou, porque o pai não quer saber, porque o pai, né? é, 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 essa criança foi um fruto, né, às vezes, né, de violência, como que eu vou falar desse pai para essa criança, né? Você não precisa reviver as coisas ruins que aconteceram, se não foi um fruto gerado com o amor, né? Que foi assim recíproco. Mas você tem que ter assim na sua essência e passar isso para essa criança que ela tem um pai, né? Porque toda exclusão, em algum momento, ela vai surgir nessa criança, né? Então, tudo que você exclui, né, do nosso universo, vamos dizer assim, ele vai, de alguma forma, você desenvolvendo, às vezes, aquele comportamento que está sendo excluído por causa daquele pai, porque às vezes a mãe, às vezes, não pela intenção, né? Mas às vezes pela fala dela, né? Ah, você tá ficando igualzinho ao seu pai. Por que você tá tendo esse tipo de comportamento igual ao seu pai? E essa criança, ela é ferida, né? Por isso, porque ela sente, porque ela é parte, né? Esse pai faz parte dentro dela. E às vezes ela se entrega naquele recluso, naquele vazio, que ela fica por anos sem entender, né? Ela fica, às vezes, fazendo julgamentos, por que que está acontecendo isso, né? Com uma questão de ingratidão, às vezes, com ela mesma, com o próprio sistema dela, né? Mas os pais, eles só entregam para a gente o que eles têm. Então, às vezes, a nossa cobrança, a nossa expectativa de um pai, ela não pode ser, assim, levada muito a ferro e fogo.
Porque não existe pai e nem mãe ideal, né? Nem Existe o pai e mãe perfeito. certo, né? O Exatamente. pai e a mãe certo. E tá tudo bem, tá tudo certo, né? A correlação é parte legal, né? Porque às vezes aparece no escritório, né? Primeiro, como que a gente faz essa acolhida dessa mãe ou desse pai que está trazendo essas questões, que querem judicializar uma demanda, porque tem uma criança ali no meio. Então, a gente tenta fazer uma abertura de consciência de ambos com relação aos seus papéis, né? A mãe tem o papel de mãe que precisa ser exercido e só vai ser exercido pela mãe. O pai não vai conseguir substituir. Da mesma forma, o pai. Por mais que a gente vê muitas mães que criam seus filhos sozinhas, né? Guerreiras, em várias funções para poder suprir as necessidades dessa criança, não é isso, nós não estamos julgando, né? Mas ela jamais vai conseguir suprir o papel do pai, né? Pode ter também ali na vida dessa criança uma madrasta, né? Um padrasto que vem ali, de repente, naquele período momentâneo, suprir algumas anseios, alguns amores dessa criança, mas nunca o pai e nunca a mãe, né? A sua essência, né? Dizendo assim. Uhum. E o direito dessa criança de conviver com esse pai é extremamente importante. Da mesma forma, o direito desse pai conviver com essa criança, né? Aí partindo para a parte legal, né? Ambos têm o direito de conviver, né? Até quando a gente, às vezes, fala de forma equivocada, né? Ah, eu tenho o direito de visita. Não é de visita, Uhum. né? É um direito de Justamente. convivência, um restabelecimento daquela relação paternal, né? A vida de casal, ela se finda, né? A conjugalidade se encerra, mas a parentalidade nunca vai se encerrar, né? Então, essa busca é extremamente importante, né? E Uhum. quando a gente às vezes coloca, né? O pai tem o dever de alimentar, ou a mãe, depende com quem que a criança está com a guarda, né? Isso é importante porque vai mostrar para essa criança, ou com o pai, porque é o mais comum, né? Ou quando for a mãe alimentante, mostrar para essa criança que, de alguma forma, eles cuidam dessa criança, né? Eles estão ali fazendo de todos os meios e esforços para dar um mínimo para aquela criança, né? Uhum. Mas assim, hoje, graças a Deus, a gente tem alguns recursos que eu Uhum. acho fantástico, né? O judiciário, nós estudamos 5 anos para o litígio, a gente vem, né, agradece tudo como que foi, né, e tudo que a gente vivenciou dentro do ramo do direito, né? Para quem é advogado sabe disso. Mas hoje a porta está aberta para várias possibilidades e alternativas de soluções daquelas questões que envolvem o seio familiar, para que as partes consigam se resolver. Não Uhum. pensando na parte legal, porque às vezes a pessoa busca um advogado ou um defensor público falando que eu tenho direito, trazendo o código da letra, né, ali, mas não é aquilo que ela está buscando. Tem algo atrás daquilo que ela, né, que a gente tem aquele olhar com mais cuidado, com mais preocupação, porque envolve toda uma família ali dentro, e principalmente a criança, né? Hoje nós Exatamente. temos, vou puxar a sardinha para o meu lado da oficina, né? Temos a oficina da parentalidade, que é assim, eu sou apaixonada, é fantástico, né? É uma alternativa assim fabulosa que trouxe pela doutora Vanessa, que é a juíza de São Vicente, né? O nosso tribunal está assim, graças a Deus, com muita procura, né? Que é mais uma parte pedagógica, uma parte de orientação para os pais que estão passando num processo de separação, né? Que envolve a criança. Então, na oficina é extremamente importante porque ele já vem, assim, através de slides, e de imagens e de vídeos, fazer essa colocação, cada um no seu papel, e que ambos aprendam com
com esse conflito a se respeitar de forma mútua, porque esse conflito atinge diretamente essa criança, né? Então, é muito bacana, né? E quando eles vão para a oficina, antes de uma mediação, por exemplo, eles vão mais aberto, mais suscetível, né? E a mãe acaba se liberando e acaba aceitando esse pai. E esse pai que estava sendo excluído da vida dessa criança, de alguma forma ele começa a voltar, né, de forma gradativa ao convívio dessa criança, com outro olhar, e às vezes sabendo qual que é a sua função mesmo como pai, E né? vice-versa também, né, Pri? E Porque vice-versa, a mãe ocorre também. também esse entendimento por parte do pai da necessidade da Exato, criança, muitas vezes nesse início da vida, ter exato, mais contato com ela, ter essa referência, né, e essa proteção exato. que a mãe acaba Exato. desenvolvendo, né? A Pri É colocou muito fantástico. bem aí a alternativa que a gente está tendo diante do judiciário de métodos e formas de solução de conflito, onde a gente visa não só trazer um resultado através de uma sentença, mas principalmente também preservar esse relacionamento, até porque nós somos seres sociáveis. Então, nós Exatamente. precisamos, né, de relacionamentos sustentáveis, né? Vou trazer um pouquinho Saudável. aqui, um convite para Tatiane também explanar como é que isso Hum. tem ocorrido dentro da pedagogia, o que é que você observa quando essa criança tem a falta ou essa exclusão do genitor na vida dela? Como que isso se reverbera? Ok. Vamos lá, doutora Priscila, eu falo da sala de aula. Depois Ah, que delícia. depois de muitos anos, eu trabalhava mais na parte da gestão. Depois de muitos anos, eu voltei como professora. Hoje eu tenho uma turma de 24 alunos de 8 anos. E a Olha, gente, ano passado, a gente voltou presencialmente na pandemia, e aí ano passado eu estava com crianças maiores, esse ano eu estou com crianças menores. E a gente fez a formação em constelação familiar e em pedagogia sistêmica. E aí é muito interessante a gente olhar e visualizar isso no dia a dia, na prática. O que está bem evidente, assim, né? E aí, quando a gente está aqui falando, quando a senhora está dando os exemplos também, me vem muito a imagem, especialmente dos meninos. E aí eu acabei de me perguntar aqui, né? Por que que eu visualizo, quando a gente está falando de pai, por que que eu visualizo só os meninos, né? O pai também precisa estar disponível para as meninas. Mas é porque, na verdade, é aquilo que o Bert Hellinger fala, né? O menino, ele só aprende a ser homem na esfera masculina, né? Então, por isso que é tão importante esse vínculo. E na escola eu vi isso. Então, eu comecei a observar aqueles meninos, assim, meio bravos, sabe? Pequenininhos, mas meio bravos. Às vezes eles não são agressivos fisicamente, mas são agressivos no tom de voz, são agressivos na fala, apresentam uns desenhos, assim, mais fortes, sabe? E a gente começou a observar, e aí eu comecei a estabelecer as relações, quis me aprofundar mais em alguns temas. E aí vou contar uma história que eu contei no encontro essa semana, e a Mari pediu para relatar, que eu acho que ilustra um pouco tudo isso que a gente está vivendo. E traz assim, um pouco dessa história toda. É uma história que aconteceu ano passado, mas ela é cotidiana, porque é um cenário de muitos estudantes que são hoje educados e criados por mães. É muito comum esse cenário, né? Especialmente nessa escola que eu estou, e eu acho que é o contexto geral. Depois a gente vai falar um pouco mais disso também. Bom, mas enfim, eu pedi para essa turma fazer um desenho da família, e ele fez um desenho que tinha ele, os irmãos e a mãe. E aí eu perguntei para ele, eu falei assim, olha, tá faltando alguém aqui, não tá? Ele falou que não estava faltando ninguém. Ele falou, não, não tá faltando ninguém. Ele bravo, assim, meio fechadinho, assim, né? Eu falei, não tá faltando o seu pai? Ele falou, não tenho pai. Eu não tenho pai. Eu falei. E aí eu fui aprofundando aquela conversa. E ele foi ficando muito bravo, ele foi ficando muito nervoso. Ele alterou um pouquinho o tom de voz, né? Eu falei, olha, engraçado, você sabe que quando eu olho para você, você está dizendo aí para mim que você não tem pai. Mas quando eu olho para você, eu vejo seu pai. Falei para ele, eu olho nos seus olhos, eu vejo seu pai.
Olha só. E aí eu continuei, falei assim, você sabe que eu conheço até o seu pai? Falei pra ele. Ele falou, conhece como? Aí ele engrossou, sabe? Ele engrossou, ele falou, conhece como? Você, impossível você conhecer o meu pai. Meu pai tá preso, meu pai não tá aqui. E aí vem aquele questionamento da gente como professora, como mulher, né? Como ter Uhum. relação, como se conectar com o pai que não está disponível emocionalmente para o filho, né, doutora Verdade. Priscila? A gente faz esses questionamentos como mulher Legal. também, né? E aí eu falei assim para ele, eu falei, olha, mas interessante, eu vejo o seu pai, eu conheço o seu pai através de você. Aí ele foi falando, ele falou assim, o meu pai é assassino, meu pai matou, meu pai fez coisas que não devia. Então você está querendo dizer, você está me ofendendo, né? Ele não falou essa palavra, mas ele falou assim, você está querendo dizer que eu também sou assassino. Porque se você está vendo meu pai em mim, você está falando que eu sou assassino. Você está dizendo que eu matei. Nessa hora, os amigos vieram todos perto, assim, sabe? Torcida. Aí movimentou a sala, né? Vieram todos perto, assim, ficou aquela vuvuquinha, assim, né? Aí eu falei assim, olha, realmente, abaixei, né? Me conectei ali no olhar para que eu ficasse na mesma altura que ele e disse assim, olha, realmente, o seu pai, ele fez uma coisa que não foi legal, mas teve um dia que o seu pai fez uma coisa muito legal. Teve um dia que o seu pai fez uma coisa extraordinária, uma coisa fantástica. Você sabe o que que foi? Imagina, meu pai, isso aqui. Eu falei, o seu pai é um homem muito exitoso. Um dia ele fez o que existe de mais maravilhoso aqui. Um dia ele fez você. Que bonitinho. Aí os meninos, a turma, tal. E nessa hora foi bem legal, sabe? Ele pegou e encostou o peito dele, a cabecinha dele aqui no meu peito, sabe? E ele não chegou, o olhinho encheu d'água, não chegou assim a escorrer, mas nesse momento, o coração dele se conectou ao coração do pai. Uhum. Possivelmente ele não vá conviver com esse pai não estará disponível para ele, mas ele se conectou com o pai. E é disso que a gente está falando quando a gente fala de pedagogia sistêmica, sobre a Uhum. importância de promover a conexão entre os pais e os filhos. E aí eu vou falar assim de um outro assunto, Mari, e vou passar para você, que depois a gente, se você achar interessante, a gente pode até voltar. Que a doutora Priscila também já até falou um pouquinho, né? Que é essa romantização que a gente tem do que algumas pessoas falam do pai, né? A mãe Uhum. às vezes se coloca como pai, onde ela assume essa função como mulher guerreira, e ela fala assim com muito orgulho: ah, eu exerço o papel da mãe e eu exerço o papel do pai. E a gente romantiza isso, e às vezes a gente até, é, como eu posso dizer, enfatiza esse discurso, né? Uhum. Tirando a possibilidade da criança se conectar, do filho, né? Vamos falar dos adultos também, do filho se conectar com o pai. Uhum. É isso. Exatamente, Tati. Nós até mencionamos isso na live de ontem também, que como eu disse ontem, não tem como a gente falar de mãe sem falar de pai, e o contrário também é verdadeiro, né? Não é questão de desmerecer esse papel da mãe que exerce, né? Essa dupla função ali, tenta suprir de qualquer maneira para dar o melhor para o seu filho, mas é questão, talvez, por isso, muitas vezes a sistêmica é criticada porque ela promove sempre a integração. Então, ela proporciona esse olhar de inclusão para todos que são Para partes, todos. independente de como essa pessoa tenha se desenvolvido na vida, independente da presença dela física, ela teve ali uma atuação, tem um papel, tem um lugar, né? E ele precisa ser respeitado. Essa live, olha, de ontem para hoje, e o negócio só vai aprofundar aí ao longo da semana. Eu acho que é uma forma da gente trazer um respeito para o relacionamento, né? É uma forma da gente Exatamente. honrar esses vínculos que proporcionam um desenvolvimento saudável e sustentável. E olha só que interessante, nós temos isso na pedagogia sistêmica, nós temos isso no direito sistêmico, essa proteção ao relacionamento. Temos também a sistêmica aplicada na gestão organizacional, na parte de empresas, temos aplicada também na Saúde. saúde, né?
e cada vez mais a sistêmica tem se expandido e dado lugar para essa integração. E é importante, né, a gente reverenciar esse movimento que proporciona a sustentabilidade. Eu acho que é isso, né? É essa conexão com essa essência que fortalece o ser de forma integral. Pri, o que é que você tem aí para acrescentar nessa live sobre o pai, o papel dele, os direitos e os deveres? Vou trazer um caso de mediação bem rapidinho. Foram crianças, né? O pai teve um relacionamento extraconjugal e nasceu gêmeos. Uhum. E esses gêmeos, esse pai nunca arcou com os alimentos, não era tão presente, né, na vida dessas crianças, cresceram, e essa mãe, né, fazendo esse papel de pai e mãe na cabecinha dessas crianças, né, e aí eles completaram 18 anos, eles se deparam na minha mesa de mediação, né, junto com o pai, querendo que o pai efetue o pagamento dos alimentos, porque ambos tinham passado na faculdade, na federal, né? E assim, super estudiosos, meninos assim, sabe? Muito doces. E esse pai, ele tinha muito receio. Por mais que ele havia registrado essas crianças, ele não tinha receio de manter o convívio. Ele não queria nem ir participar da mediação. Então, foram feitas, acho que 2 ou 3 sessões, né? Na primeira sessão foi muito difícil, né? Na segunda, eu dei tarefinha para eles. Então, qual que foi a tarefinha, né? Trazendo que a Tati, né, com muito assim, amor, fez com o aluno, né? Pedir para que o filho escrevesse uma carta para o pai, para os filhos escrevessem uma carta do pai. E depois colocasse no final a sua observação o que seria um pai para eles. E da mesma forma para o pai. Só que do pai é o inverso. O que seria ser um filho para o pai, né? E eu achei que eles não fossem voltar, porque eles ficaram um pouco irritados com aquele tipo de tarefinha, né? Adulto tendo tarefa para casa, né? E tendo que voltar. Que palhaçada é essa, né? Então, assim, a gente vai tentando algumas alternativas, né? Porque a gente fala que a postura sistêmica é diferente de constelação, né? A postura sistêmica é você colocar algumas questões para fazer com que aquela pessoa que está recebendo aquela postura, aquela fala, aquela indagação, aquelas perguntas, elas reflitam sobre aquilo e amplia a sua visão, né? Que é só, às vezes, olhar de um prisma diferente, ela já consegue ter aquele status, né? O famoso tocou na alma, né? Ela consegue despertar para aquilo. E eu só sei que eu fiquei super emocionada na terceira sessão, quando eles voltaram com as cartas, né? Os meninos escreveram uma folhinha só, o pai escreveu 3 páginas. Linda, né? E a gente pediu para que eles lessem no momento dessa sessão. E assim, você via que eles estavam super leves, né? Então, assim, para eles, para mim, foi uma mediação fantástica, né? O pai podia ajudar com o mínimo, não era o que eles estavam pedindo, mas o presente maior foi esse restabelecimento desse convívio, né? E que eu tenho certeza que daquele momento para frente, eu acho que se estendeu de um outro olhar e com mais amor, né? Independente das limitações, das crenças, né? Das cobranças, de repente cada lado tinha, né? Às vezes os filhos com relação à mãe, o pai com relação à nova família, né? Então, essas intervenções externas, né? Então, isso foi muito bonito, né? De se ver. Então, é isso que eu tenho para contribuir, né? Eu acho que o pai na vida da gente é extremamente importante. Ele realmente nos dá aquele chacoalhão. Eles não têm aquela força, aquele jeito bruto de ser assim, não é do nada, né? Porque a vida, às vezes, nos prega uma peça. Eu falo que eu sou mãe de 2 pequenos, né? Então, eu tinha uma restrição em deixar os meus pequenos com o pai que levar para cima. Vamos aprender a nadar. Puf, joga para a piscina, né? Sabe? Então, é umas coisas meio assim, mas
faz parte, né? Se complementam e tá tudo certo, né? Um vai complementando o outro dentro da sua maneira, dentro do seu ser, que essa criança, esse filho, né? Ele não vai ficar mais vazio, ele não vai ficar mais em busca de algo que às vezes ou ele mesmo se excluiu ou tentam excluir da vida dele, né? Então ele vai aprender a olhar o pai do jeito que ele é, como é e tá tudo certo. Porque o mais importante, como a Tati trouxe, né, é a vida que foi gerada, né? Então a participação dele foi, assim, uma grandiosidade. E isso basta. É o Aí a gente suficiente. segue, né? A gente segue fazendo de algo bom da nossa vida, daqui para frente. Né? Exatamente, Pri. O Bert Hellinger tem uma frase que eu gosto muito, que ela traz assim que somente o imperfeito pode evoluir, né? Porque o perfeito Exato. ele já cristalizou, ele já estagnou. E às Exato. vezes a gente nutre essa expectativa pelos nossos pais de serem perfeitos, né? E fica naquela cobrança. E ali os pais imperfeitos estão proporcionando a criação desse filho até mesmo de uma forma mais aproximada como é a realidade da vida, com as suas intempéries, com as suas dificuldades, né? Eu gosto muito de uma frase que fala assim que não é a vida que tem que ficar mais fácil, é a gente que tem que ficar mais forte, né? E o papel Não, do mas pai, nesse quesito, ele traz assim uma essencialidade para a gente adquirir essa audácia, essa força, né? Essa casca grossa para a gente lidar com as questões. Me recordei até de um caso que eu estou trabalhando também, ainda não finalizou, mas ele traz uma perspectiva que a gente abordou aqui, que é o seguinte: é um caso onde de guarda, onde tem uma criança que a mãe, que sempre cuidou, que teve a separação, né, com relação a esse pai, ela tinha maior parte de convivência e ao longo da semana essa criança ficava com a avó materna enquanto ela estava ali trabalhando. E o pai, ele tinha convivência com essa criança aos finais de semana, fazendo ali a visita, que na verdade a gente tem que trazer o termo de convivência, porque visita você fala que é esporádico, é algo rápido, é até que incomoda às vezes, né? E na aquele verdade o pacotinho, pai deixa no porta e tira da porta. Põe na porta e deixa na exatamente. porta, né? Coloca a visita, tem visita que É, você falava lá para colocar vassoura atrás da porta, né? Então, não, a gente não pode trazer esse termo, a gente tem que trazer uma outra consciência sobre essa convivência, né? E com relação a essa criança, olha o que aconteceu. A mãe, vítima da pandemia, faleceu. E a criança, por ter ficado com a avó, né, em tempo maior durante a semana, acabou ficando mais com essa avó. E o pai, ele é o meu cliente, ele trouxe que ao longo de pelo menos um ano, assim, ele convivia muito com a mãe, até porque eles tinham muito essa consciência sobre a educação do filho. E posteriormente foi se desvinculando ali do casal, né? Mas mantendo um relacionamento de pai. E num determinado momento, essa avó entrou com um pedido de guarda e até mesmo de tutela para pegar essa criança e cuidar, tentando até uma guarda unilateral. Ou seja, somente ela ficaria responsável para cuidar dessa criança, né? Não trazendo uma responsabilidade compartilhada com o pai. E aí, esse cliente, ele trouxe essa questão, trouxe principalmente uma consciência assim muito elevada sobre o papel dele, sobre a responsabilidade dele. Olha só o que esse cliente dizia: doutor, eu não quero fazer nada além do que o meu papel de pai. Eu sou a pessoa mais próxima dessa criança. Ela estava com a mãe porque ela precisava dessa criança. Depois dela, sou eu. Então, eu não quero delegar a minha responsabilidade para essa avó. Eu sei que eu preciso muito dela. Cuidando, ajudando. Ela é maravilhosa, nós temos uma relação muito boa. Ela cuida muito bem junto com as tias. E eu sou muito grata, eu quero que continue isso. Porém, eu quero assumir o meu papel
de pai. Não é muito que eu tô pedindo, eu tô pedindo para ser pai. E quantas vezes a gente tem aí exemplos, né, no judiciário de muitos pais se isentando. Então é um caso um pouco diferente, né, de um pai assumindo ali a integralidade da sua responsabilidade. E olha só, durante esse processo já foi feita um estudo, e aí nesse laudo psicológico, nessa avaliação social ali, eles concluíram que a criança deveria ficar com o pai. E foi muito interessante porque eles colocaram um trecho trazendo sobre os avós permitirem que os pais sejam pais. E eu falei, olha só, às vezes a gente acha, né, que somente a mãe ali, ela tá nesse lugar de proteção, mas muitas vezes vem de uma dificuldade da mulher permitir que o homem exerça o seu papel também, exerça o seu espaço, a sua responsabilidade, né? Nós estamos aí... Aí entra o julgamento, né? Entra o julgamento. Então, exatamente. Quando a gente julga, quer queira ou não, nós estamos excluindo. Não estamos permitindo que o outro exerça. Ele vai exercer, mas a sua maneira. Né? Não significa que essa criança vai sofrer, né? Pelo contrário, ela vai crescer, né? E ver que o mundo não é perfeito. As pessoas são diferentes, né? E esse impulsionar para o mundo é necessário. Os pais hoje em dia são muito mais, a gente nota que são muito mais amorosos, mais próximos do que os pais de antigamente. Né? De antigamente, né? Então, antigamente ficava definido isso, né? O homem tem que sair, né? Prover, né? Trazer para casa e a mulher em casa, cuidar da prole. Então ele só olhava lá, passava a mão na cabeça, e aí menino, tudo bem? E aí menina, tudo bem? Tá tudo bonitinho, arrumadinho, tudo pronto para tomar banho, né? E dormir. Ou já, né? Só que hoje não, hoje, né, existe ainda os pais que são dessa forma, porque eles foram criados dessa forma, e aí eles estão reproduzindo o que eles conheceram, né? E tá tudo certo. Aos que foram criados dessa forma e querem fazer diferente, né? Como esse pai. Por exemplo, ele pode ter sido criado dessa forma, como ele pode ter tido um pai amoroso, mas o direito dele de exercer a paternidade na sua integralidade tem que ser respeitado, né? E primeiro vem o pai e a mãe, depois vem os avós, né? Isso tem uma ordem, né, Tati? Complementando, né, a fala da doutora, quando ela fala, né, do ir para a vida, a gente, quando as crianças são bem pequenininhas, naquela primeira semana de aula, que tem aquele chororê, né, de criança pequena, especialmente as crianças da educação infantil. Isso a gente testou já várias vezes e é bem bacana. Então, às vezes, a mãe fica naquela tentativa e leva o filho um dia, a criança chora, leva o filho outro dia, a criança chora. E aí a gente amorosamente fala assim, mãe, vamos fazer uma coisa? Deixa o pai dele trazê-lo para a escola, né? Que é o liberar o filho para ir para a vida, né? Aí a mãe, não, porque eu tenho que... Vamos tentar, vamos fazer um teste, às vezes dá certo, vai que rola, né? Vamos tentar. É muito legal, gente. Quando o pai tem a oportunidade de levar o filho para a escola, a criança não chora. Né? E aí é o jeito pai de ser, o jeito que a doutora Camila falou, né? Ele pega o menino e deixa na escola. E acabou. E a vida, né? Que é o empurrar para a vida, que é o impulsionar para a vida, e vida que segue. E a criança entende, compreende. Ela se coloca disponível para o pai, para esse movimento do pai. E ela precisa vivenciar isso, né? Esse movimento. Então, é um outro exemplo, assim, bem característico, né? Quando o pai segura na mão do filho e literalmente empurra ele e leva para a vida. Que eu sempre conto essa história aqui, que dá muito certo, especialmente na educação infantil. É muito bacana o que vocês trouxeram,
porque ela traz um equilíbrio, né, sobre o masculino e o feminino. Uma dosagem benéfica, né? Não dá para ser um pai extremamente rígido, extremamente no masculino, senão ele acaba se distanciando do sentimento, acaba se distanciando de si mesmo, né? Que a gente é razão, mas também é emoção. Então, se eu fico muito na razão, eu fico muito rígida, muito duro, e isso pode acontecer até mesmo com nós mulheres, né? Até porque nós temos metade pai, metade é mãe, metade energia masculina, metade energia feminina. E quando elas estão em desequilíbrio, é onde provoca esses sintomas, esses desacordos, esses desajustes, né, na nossa vida. Então, é uma forma da gente observar também o que é leve para a gente, como pode ser leve para o desenvolvimento. Como a Tati colocou, olha, é bacana quando o pai leva para a escola. Já saímos dessa live com uma dica aqui, não só para a gente mesmo, mas para reproduzir também. Falou, olha, experimenta permitir que esse pai leve para a escola, né? São movimentos de posições, de lugares que vão trazer a força que é natural, né? Daquela pessoa, daquele instinto que a gente está trazendo ali como ser humano, né? Porque o que a escola significa? A escola é grandiosa, a escola é sagrada, a escola é a vida de uma certa maneira. E a escola tem toda uma simbologia. E muitas vezes o pai e a mãe optam pela escola que eles estudaram na infância. Então, tem todo esse vínculo mesmo de ancestralidade, de história, enfim, que é muito importante. E nessa linha, só para contribuir mesmo com algumas dicas que eu acho bem bacana a gente estar tendo essa oportunidade aqui, né? É um outro fato também que entra nessa esfera masculina, quando os pais eles estão em desacordo para escolher a escola para o filho. Novamente, uma coisa que funciona muito é quando a mãe deixa o pai escolher a escola, né? Olha que nossa, não tem muito isso, essa não é uma briga doméstica, né? Ah, meu filho, dá muito certo o filho ou a filha estudarem na escola que o pai escolheu. E a mãe entregar e deixar o negócio acontecer, né? Funciona, gente. Isso é testado, tá? Tô falando isso aqui porque eu vi em loco isso acontecer. Dá muito Tomara que certo. meu esposo não esteja ouvindo a live. Quem? Ai, gente! Ai, ótimo. Mas Porque, na menina. verdade, são decisões que a gente, enquanto mulher, enquanto mãe, quer tomar, né? A gente quer colocar o filho na... A gente acha que a Você melhor quer ter escola até é a escola que o a gente vai controle, né, escolher. Tati? Você quer ter o controle Exato. sobre tudo, sobre o que ele vai Quero. fazer, onde ele vai, com quem ele vai, com tudo, né? Aham. Fazer o relatório, né? Tá barbado e quer saber, né? Exatamente. Olha que colocaram aqui nos comentários. A importância Ah, da mãe permitir o pai exercer o papel de pai. Exatamente. legal. A partir desse movimento aí que o filho ele traz essa integração de quem ele é, né? Ontem eu até falei na live, às vezes a mãe não permite o acesso ao pai, mas muito mais do que isso, tem mãe que não permite o filho ser esse pai, né? Sim. Porque nós trazemos também comportamentos, identificações. Então, aquela mãe, às vezes, que guarda muito é porque eu não quero que seja parecido. E aí é onde acontece que a gente vê sistemicamente uma repetição de padrão Não tem jeito. justamente naquilo que você não deseja. Ai, gente, é engraçado, mas não é, né? Aham. É um A gente destino, ri, né? mas é muito interessante, porque é interessantíssimo. Hoje eu fiz reunião de pais, a primeira reunião de pais com eles, e eu atendi individualmente. Muitos pais foram, os homens foram. E é muito igual a criança, o menino, é igualzinho o pai, né? E às vezes a mãe fala para ele assim: ah, você é preguiçoso igual ao seu pai, né? Doutora Camila, a senhora falou bem isso no começo. Priscila, Você. desculpa. Desculpa, doutora Priscila. Você é preguiçoso igual ao seu pai, você tá ficando igual ao seu pai. Não tem como fugir, né? Não adianta. Eu faço uma comparação, às vezes, com as pessoas que, para poder conseguir compreender, é o quê? Você tem um jardim,
você vai calçar esse jardim. A primeira rachadura que der vai aparecer uma florzinha. Ah, legal. Isso mesmo. Então não adianta. Tudo que você exclui vai ser incluído de alguma forma. Então, tem que deixar, né? Permitir, né? A vivência de tudo, né? Como que a vida é, né? Que fica muito mais leve, sem o julgamento, né? Em algum momento lá atrás, você e esse pai se amaram. E por esse amor, você geraram um filho, né? E que foi feito pelos dois, né? Então, os dois ali na parte jurídica falando, eles têm a obrigação mútua de assistência, de cuidados, né? Para com essa criança, para com esse filho, né? E a parte sistêmica também, né? Ambos têm que se permitir a ter acesso a esse filho, né? A ser, eu falo que a criança ela vem ali um potinho vazio, né? Então cada um vai colocando ali, né? Complementando e vai enchendo aquela criança com as suas experiências, com o seu contexto familiar, né? A experiência do pai, a experiência da mãe, o que procurou fazer diferente, né? Então tem que ter essa permissão, né? Para ambos. Eu sei que às vezes é muito difícil, às vezes, para a gente, né? Falando da escola. Olha, Mari, depois vamos marcar aí uma revisão da sistêmica, porque essa pessoa aqui, com relação à escola, Mas aí realmente Tati, que olha, doutora Priscila, a gente está brincando aqui, mas aí é importante a gente lembrar dos nossos papéis, né? Enquanto mãe, exato, enquanto mulher, enquanto advogada, enquanto professora, a gente tem o direito de ser mãe também, tá tudo certo, né? tá E, tudo certo. Mas é o que a gente, né? Até a Mari trouxe. Se deixar, a gente quer dominar o mundo, né? Dos filhos. E aí, né? Não dá, não tá certo isso. Teve um videozinho que eu vi na internet que eu achei muito bacana. Ele é desenho mesmo animado, né? Não sei se qualquer dia desse eu vou ver se eu acho e posto depois. A mãe, né, engravidou, teve o filho e na hora do parto não deixou cortar o cordão. E aí que foi crescendo aquela criança com aquele cordão umbilical, né? Não deixava. Menina ia para longe, ela puf, puxava o cordão. Menina ia para longe, puf, puxava o cordão. Envelheceu, né? Depois o menino que levava ela no colo com aquele cordão. E quando essa mãe, né, com aquele cordão ali faleceu, porque nesse desenhinho não aparecia a figura masculina. É só a mãe. Então, quando essa mãe faleceu no desenho e cortou, esse homem já, né, pelo desenho, ele ficou sem rumo. Perdido. Mas você via que ele queria ir para o mundo, a mãe não deixava, ele queria fazer as coisas, a mãe não deixava. Então, esse cortar o cordão, né, eu trouxe esse exemplo por causa da questão do cortar o cordão, né? Porque é o pai que vai fazer isso, né? Pode ser um pai que está preparado para estar ali presente, pronto para a entrega do que ele recebeu. Pode ser um pai que ele somente deu o mais importante que é a vida, e está tudo certo. Mas essa colocação, essa postura da mãe, da liberação, não, você tem um pai, né? Ele tem as questões dele, ele tem, né? Ele pode não ser presente, mas